Então, vamos lá. Muito bem. Então, o exercício número 1 está pedindo para nós representarmos as reações orgânicas e identificar os produtos dessas reações orgânicas. Então, na letra A, o exercício fala da oxidação do metanol. Então, vamos lá. Exercício número 1, letra A, metanol. Então, nós temos aí. Vamos colocar aqui, ó, o oxigênio nascente, para representar que é uma reação de oxidação, ok? Então, vamos fazer a oxidação aí do primeiro hidrogênio. Então, olha só. O que acontece? Esse composto é um composto instável, porque a gente tem duas hidroxilas no mesmo carbono. Então, o que vai acontecer aqui? Vai ser eliminada uma molécula de água. Okay? Uma molécula de água é eliminada. Então, nós temos aí a formação de um aldeído, ok? Que no caso aqui seria o metanol. Porém, esse aldeído ainda pode ser oxidado. Ele ainda tem 2 hidrogênios. Então, o que vai acontecer aí? Ó, vamos oxidar aí o primeiro, ok? Então, de um aldeído, a gente foi para um ácido carboxílico. Então, agora nós temos o ácido metanóico. No entanto, ainda temos um hidrogênio aqui. Então, ainda dá para sofrer processo de oxidação, ok? Ó, vocês vão acompanhando aí, tá? Estão acompanhando na apostila de vocês, já vão passando. O espaço é limitado. Então, aqui, olha, o que vai acontecer? Nós teremos aí a formação que composto é esse? Ó, 2 hidrogênios, H2, um carbono e 3 oxigênios. Ou seja, nós tivemos aqui a formação do ácido carbônico, que vocês já sabem, é um composto instável, né? Vai sofrer decomposição. Então, ele vai se transformar em CO2 e água. Ok? Então, nós temos aí, ó. Fala, querido. Se eu colocar, tipo, o metanol, a setinha da oxidação e o produto final já colocar direto o CO2 e o H2O, tá certo? Tá certo. Beleza, que eu não sabia se tinha que colocar todas as etapas ou não. Não, eu só coloquei porque, assim, né, quem tiver com dúvidas já vai tirando suas dúvidas, tá? Mas o exercício só está pedindo, ele está pedindo a reação, né? A reação orgânica. Só representei aí as etapas, mas seriam sim. Então, você tem formação de metanol, ácido metanóico, formação do ácido carbônico e, por fim, CO2 e água. De boa, Pro. Okay? Na letra B, ele está pedindo a oxidação do álcool secundário mais simples. E é o mais simples, para ser secundário tem que ter 3 carbonos, certo? Então, olha só. Aí está. Então, esse álcool vai sofrer oxidação. A gente coloca aí o oxigênio nascente. Então, vou ver de maneira mais didática aqui. Então, nós teremos isso aqui, certo? 2 hidroxilas no mesmo carbono, você tem um composto instável, é muito elétron, né? Então, o que vai acontecer aqui? Vai ser eliminada uma molécula de água. Então, nós teremos a formação de uma cetona, certo? Porque aqui, ó, eliminado, sobra um oxigênio e o carbono precisam fazer mais uma ligação, então eles estabelecem aí uma dupla. Nome, essa é a propanona. Ok? Na letra C, a gente tem a oxidação do aldeído de cadeia normal
com 4 átomos de carbono. Então, é um aldeído com 4 átomos de carbono, cadeia normal, ou seja, não tem ramificação. Então, 1, 2, 3, 4. Pronto, aldeído. Então, aqui a gente coloca o oxigênio. Então, a gente tem aqui, ó, no carbono da dupla, a gente tem esse hidrogênio que pode ser oxidado. Ok? Então, olha só. Nós teremos aqui H3C, CH2, CH2, C dupla O, OH. Então, qual seria o nome desse composto aqui? É o ácido, 4 carbonos. Butanoico. Perfeito. Ácido butanoico. Na letra C, ele está pedindo a ozonólise do 2,3 de metil but2E. Então, letra D. Então, a gente vai escrever aí o alceno. But, prefixo para 4. Então, 1, 2, 3, 4. Já falou que entre o 2 e o 3 a gente tem uma dupla. E aí, no carbono número 2, a gente tem um CH3. E no carbono número 3, a gente também tem CH3. Na ozonólise, a gente utiliza aí o O3, que é o ozônio, na presença de água. Ok? Então, olha só, a ozonólise, ela vai partir a molécula, certo? Ela parte a molécula ao meio aqui, onde você tem a dupla ligação, e aí você fornece dupla O para cada carbono da dupla. Então, olha só, nós teremos aí H3C, eu não quero escrever por quê, querida? Peraí, acho que eu troquei a caneta errada. Peraí, gente. Não, tá certo. Então, aqui, ó, a gente vai dividir. Então, eu vou pegar primeiro essa parte aqui, depois eu pego essa daqui, ó. Por aqui já dá para saber o que a gente vai formar, né? Quando a gente tem, ó, ramificação nos carbonos da dupla, a gente forma o quê? A gente forma acetona, certo? Se a gente não tiver, aí a gente forma o quê? Aldeído. Então, mais H2O2. Então, foi um oxigênio para cá, um oxigênio para cá, e o outro oxigênio vai para a molécula de água e forma, então, o peróxido. Então, aqui a gente formou o quê? 2 moléculas, né, de propanona. Tudo bem até aqui? Sim? Tudo. Sim. Ok. Exercício número 2. No exercício número 2, você tem aí um álcool, e aí o exercício está pedindo para nós, na letra A, escrevermos a estrutura para o produto principal. Então, Bruno, não faço a menor ideia de álcool como é aí, que faz isso aí. não entendi, Fabrício. Não faço a menor ideia de como é que faz isso. Ah, tá. Olha só, vamos fazer o seguinte, vamos simplificar essa cadeia aí que está em fórmula de linhas, vamos colocar ela na fórmula estrutural, tá bom? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Então, aqui H2, 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 H2. Aqui a gente tem, né, ó, a hidroxila, e ó, 1, 2, 3, então você tem um hidrogênio aqui. A gente tem um hidrogênio nesse carbono aqui, ok? E aí, olha só, esse composto está sofrendo, vou colocar só o oxigênio nascente, tá? O exercício colocou ali o dicromato, que é o agente oxidante, ou seja, ele vai fornecer o oxigênio nascente, tá? Então, o que vai acontecer? Na oxidação de álcoois, o que a gente faz? A gente procura o hidrogênio ligado ao carbono da hidroxila, no caso é esse aqui, é isso? Então, olha só, esse oxigênio, ele vai oxidar esse hidrogênio aí.
Então, como é que vai ficar? Vai ficar. Agora eu vou fazer assim, tá bom? Ah, tá. É só o. Nossa, é Entendeu? só do carbono que tá Vou ligado. voltar. Nossa. Não, eu Porque, entendi agora. entendeu, né? É a Eu achei mesma que era coisa pra que a gente fazer está com fazendo. todos os carbonos. Eu fiquei, nossa, mano. Não, é o mesmo processo. Você olha o carbono no caso da hidroxila, ele precisa ter hidrogênio para que ele seja oxidado, tá? Então, no caso, você tem um. Então, o que vai acontecer aqui? Então, você tem aqui a hidroxila e você vai ter mais uma hidroxila. Esse hidrogênio aqui é oxidado, olha só. Aí, o que acontece? Esse composto é um composto instável. Então, o que vai acontecer aqui? Vai ser eliminada uma molécula de água. Então, fala para mim, o que a gente vai formar? Fica uma dupla O aí, né? E água. Isso aí, ó. Dupla O, qual que é o nome desse composto? Pedindo nome, aliás, deixa eu ver. Benzenona. Está pedindo o nome do reagente. Não é benzeno, é um ciclo, né? Ciclohexanona, na verdade. O Thiago ia falar. Isso aí. Então, isso aqui é um aldeído, é uma cetona. O que é isso aí? Cetona. Uma cetona, perfeito. Carbonila entre carbonos. E o nome? Ciclo. Hexanona. Ele pediu na letra B também o nome do reagente. O nome desse reagente aqui. Ciclohexanol. Perfeito. Então, essa é a letra B, tá? O exercício número 2. Agora o número 3. Eu tenho só uma pergunta. Fala. Ainda no 2, quando ele mostra a flechinha ali da reação, tipo, que muda dizendo que ali debaixo do dichrome, etc., ele tem o H2SO e água, em água ali. Meio ácido. Meio ácido, meio aquoso, meio ácido. Ou seja, você está usando o oxidante meio ácido. Só isso. Só que, tudo bem, é enérgica, é verdade, é enérgica. Só que lembra, não é um alceno isso daí, tá? Não é um alceno. São mecanismos diferentes, ok? Certo. Mas faz certo o seu pensamento. É uma oxidação enérgica, porque você tem o oxidante meio ácido, tá? De boa. Agora o número 3. O número 3 vem falando a respeito do isopropanol. E aí o exercício pede para nós utilizarmos os nossos conhecimentos e nós determinarmos as estruturas dos compostos A, B e C, no esquema mostrado aí. Então, você tem o composto A, que sofreu uma reação com água em meio ácido e se transformou em um álcool. Que reação foi essa? Então, você tinha um composto que sofreu uma reação com a água. Que reação é essa? E aí? Esse a gente não estudou agora em oxidação, a gente estudou lá no começo, quando a gente começou a falar sobre reações de oxidação, a gente falou sobre Hidrogenação? Hidrogenação é quando você fornece hidrogênio. Se você fornecer hidrogênio, não vai... Opa, como é que é? Hidratação, né, que o Thiago falou agora. Isso aí, hidratação. Então, você tem um composto A, esse composto sofreu hidratação. Que composto é esse, gente? A hidratação é o quê? É um processo de adição, ok? Adição, ou seja, você está adicionando. Para que haja o processo da adição, o que você precisa ter? Você precisa ter o quê? Insaturação.
Então, esse composto aqui, o que seria este composto? Olha aí, olha para o álcool formado no exercício, certo? Você já sabe que foi a água que forneceu a hidroxila que entrou, ok? Então, se você retira essa hidroxila e retira um hidrogênio de um dos carbonos vizinhos, que composto era? Era um propeno, não era? Muito bem, então, isso. Olha só, vou até fazer assim, vou tirar esse 3 aqui, vou colocar um 2, vou colocar o hidrogênio aqui, ó. Então, ó, a molécula de água foi quem forneceu, ok? A hidroxila aí, ó, se a gente retira isso daqui, ó, fazendo o processo da volta, estou retirando, ó. Retirei, o que acontece? Me sobra um elétron aqui e um elétron aqui. Logo, esses dois carbonos vão fazer entre si ligação dupla. Certo? Ok? Então, ó, vamos ver aqui, ó, composto A. O composto A, então, seria o CH2, ó, dupla, CH3, que é o propeno. Certo? Tudo bem? Certo. A letra B. A letra B, então, a gente vai pegar aí o nosso álcool, que é H3C, C. Esse é o nosso álcool. E ele sofreu oxidação. Fala, Fabrício. Então, na B, a única diferença que tem da flechinha da B e da flechinha da C é o meio ali em cima, né? Porque dos dois tem o H mais embaixo, é só, tipo, eu não consigo ainda ler isso. Você não... O que é? Não entendi. Eu ainda não consigo, tipo, olhar para isso e já saber de cara qual que é a diferença quando eu olho essas duas flechinhas aí. Olha só, vamos analisar. A seta para o composto B. O dicromato é um agente oxidante, certo? Então, é um oxidante que está em meio ácido. Então, que tipo de oxidação que é? É enérgica. Enérgica. Ponto final. Então, você já sabe que ali vai ocorrer oxidação. Onde? Naquele hidrogênio do carbono do meio. Ponto final. Ok? Agora, a seta de baixo. O que é esse composto que está na seta de baixo? É uma base? Tem certeza? Não. Não, é um ácido carboxílico. É um ácido carboxílico. Segura um pouquinho que a gente já vai falar dele. Deixa eu fazer a letra B e a gente já fala da letra C. Então, ó, vou colocar no lugar do dicromato, eu vou colocar aqui o oxigênio nascente, tá? Em meio ácido, ok? Então, o que vai acontecer? Você sabe que esse hidrogênio aqui vai ser oxidado, certo? Então, o que a gente vai ter aí, ó? H3C, C, aí aqui H, vou colocar hidroxila aqui, e CH3. Olha só, duas hidroxilas no mesmo carbono, então a gente tem um composto instável. O que vai acontecer aqui? Eliminação de uma molécula de água, certo? Então, que composto a gente vai formar? Na letra B. Uma cetona, não é? Acetona, perfeito. Aí, ó. Pronto, formamos uma cetona, ok? Agora a letra C. Na letra C, você tem um álcool reagindo com um Ácido carboxílico. ácido carboxílico. Essa daqui, gente, é a mais fácil. Toda vez que a gente tem um álcool reagindo com ácido carboxílico, o que a gente forma? Vocês aprenderam isso daí no primeiro bimestre. Primeiro? Não. Não, no primeiro. Ah! No primeiro e no segundo. No primeiro e no segundo, vocês aprenderam isso. É A um gente falou éster, sobre as não é? funções orgânicas. Opa! Então você forma éster mais o quê? Mais água. É que esses Caralho. lubrificantes aqui,
eles acabam misturando tudo, né? Até conhecimentos que vocês já adquiriram há muito tempo. Aí, às vezes, você fica preso só na oxidação, mas ele está trabalhando também em outros conceitos, tá? Então, aí você tem o álcool, que no caso é o propandoizol, que está reagindo com qual ácido carboxílico? Fala para mim. O etanóico. Ácido etanóico. É o ácido etanóico. Então, tá bom. Vou colocar aqui, ó, o ácido etanóico. Vou colocar assim, que fica mais fácil para vocês visualizarem. Foi assim que vocês aprenderam. Agora, vamos botar o álcool. Então, tá. Então, a gente tem aí nosso álcool. Ó. O que vai acontecer aqui, gente? Quem vai ser eliminado nesse processo? Uma molécula de água. Isso. Molécula de água, essa hidroxila vai embora com esse hidrogênio aqui, ó. Pronto. Formou a água. Então, primeiro você já descobriu. Então, formou a água. Mas, agora o que a gente vai fazer? Ó, vou apagar aqui só para ficar claro. Ó, pronto, eu eliminei a água. Eu tenho um elétron sobrando aqui, tenho um elétron sobrando aqui. E aí, aqui a gente vai fazer o quê? Ligação covalente, tá? Então, agora é só copiar a estrutura. Então, H3C, C dupla O, O, CH, CH3, CH3. Ou seja, aqui está ocorrendo o quê? Uma reação de esterificação. Qual seria o nome desse composto, por favor? Etanoato de isopropila. Perfeito. Aí. É bem que eu desconfiava que aconteciam uns negócios assim. Que essa Tá tava vendo? muito diferente. É isso aí. Tudo bem, Fabrício? Tudo por aí, que eu fiz aquilo que você falou, né? Eu não pensei nas outras matérias. Eles vão misturando, né? Eles vão misturando aí os conceitos e a gente precisa recordar. Tem que pegar uma tarde, assim, um dia, sei lá, para ver o conteúdo inteiro do ano. É zero. Olha só. Exercício número 4. Vem falando de um composto que é o citronelal. E aí, na letra A, ele pede para nós reagirmos com a água em meio ácido. Ou seja, se a gente vai reagir com a água, ó, e ele até fala, né? Ele dá a dica, ele fala assim que forma um produto de hidratação. Ou seja, o que a gente vai fazer na letra A do exercício 4? Qual reação a gente vai fazer? Hidratar? Não. Hidratação, sim. Hidratar, isso mesmo. Composto. Água, certo? Você vai colocar água. Então, olha só, eu vou abrir vou colocar na forma normal, tá bom? Vai ficar assim, ó. Aí aqui a gente tem, né, a dupla, aí aqui CH, aí aqui, e por que eu tô fazendo isso, gente? Porque tem uma regrinha que a gente precisa observar, né, quando a gente faz reação de adição. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ó. Ok? Ele é um aldeído, então tá aí. Olha só. Então a gente vai hidratar. Para a gente hidratar, o que vai acontecer com essa dupla aqui? Quebra. Isso, vai quebrar. Eu quebro a dupla toda? Não. Uma só. Quebro o quê? A sigma ou a pi? A pi. Então, vou quebrar a pi, ó. Quebrei a pi. Então, olha só. Aí eu abro entrada aqui e abro entrada aqui. Aí a minha pergunta é, onde entra a hidroxila e onde entra o hidrogênio? Essa é a minha pergunta. Como é que chama essa regrinha que a gente precisa usar agora? E Markov-Nikov. Perfeito. Isso aí.
Fala para mim, onde entra o hidrogênio? Qual carbono da dupla? Peraí, que eu tenho aqui escrito. Ou é no menos ou é no mais hidrogenado. Agora não lembro. É no mais. Isso é uma certeza. Ou é no menos ou é no No menos ou no... É no Qual mais. dele? Então o hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado da dupla ligação, certo? Então o hidrogênio vai entrar onde? Vai entrar aqui, ok? E a hidroxila entra aqui, certo, criança? Sim. Então nós teremos aí, ó. Agora a gente vou montar o composto já, do jeito que ele está. Então assim, assim. Aí aqui a gente vai ter a hidroxila. Aí aqui sobe, tchan, 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 e aqui, certo? Fica isso. Bem? Fica assim. Coisa linda. Ok? Ok. Então, tá bom. Na letra B. Na letra B, fala assim, qual composto formado pela reação de oxidação do citronelal com prata em meio básico, que oxida seletivamente os aldeídos? Aí, o que acontece? O exercício já está falando para você que o meio, ou seja, a prata em meio básico, vai selecionar qual dupla, né? Qual é? Onde é que vai ocorrer a reação, tá? Então, no caso aí, ele já está falando para você que é uma oxidação seletiva de quê? Do aldeído. Ou seja, onde é que a gente vai trabalhar? É lá em cima, na molécula, ok? Então, olha só. Pode falar. Pera. Mas... É com a dupla ligação do dupla O, então? Não. Não é com a dupla. Não é com a dupla. Ele está falando para você que a seleção é do aldeído. Tá? É do aldeído. Em relação à dupla, sim, então você não vai... Primeiro que, né? Assim, a gente dividiu em alcenos, não foi assim? A gente dividiu a oxidação em alcenos, em álcoois. Aí você está pegando uma coisa meio que no meio do processo. Você está no meio do processo, você tem aí um aldeído. Então, ele está falando que esse meio básico com a prata vai selecionar a oxidação para onde? Para o aldeído. Então, você vai se focar no grupo funcional, entendeu? Uhum. Tá? Tá. Então, o seu foco é o grupo funcional. Por isso que o exercício está te dando essa informação. Então, ó. Tá aqui nosso composto, ó. Esse composto tem aí o dupla O e a gente tem um hidrogênio ligado, certo? Vou colocar aqui, ó, as condições, tá? Meio básico. Nossa, agora que eu entendi. Então, o que vai acontecer? Quem é que vai ser oxidado? Vai ser esse hidrogênio, certo? O hidrogênio fica ligado ao carbono da dupla. Então, vai entrar aqui, ó, um oxigênio. Então, como é que vai ficar nosso composto? E, então, ó, dupla O, e aqui a gente vai ter um OH. Ou seja, nós tínhamos um aldeído, e agora passamos a ter um ácido carboxílico. Isso aí. Ok? Tudo bem, Fabrício? Tudo. Beleza. Exercício 5. O exercício 5, nós temos aí esse composto, em que nós temos aí alguns ligantes, e aí a gente tem que avaliar as alternativas A, B, C, D e E e verificar se elas são verdadeiras ou não, tá? Então, olha só. Diz o exercício que R1, R2, R3 podem ser hidrogênio ou grupo CH3, ok? E aí na letra A fala assim,
quando quando R1 é igual a R2, que é igual a R3, que é igual a hidrogênio, ou seja, todo mundo aqui é hidrogênio, ok? A oxidação parcial desse álcool produz formaldeído. Será que isso é verdade? Então, vamos lá, ó. Vou substituir. Sim. Então, aqui, hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio. Então, está falando da oxidação parcial. Está falando que você está fornecendo, você tem o agente oxidante aí, e o meio é básico, ou seja, é uma oxidação branda, tá bom? Mas aí, vamos verificar, então. Vou colocar aí o primeiro oxigênio aí. Então, a gente vai ter, ó, hidrogênio, carbono, hidrogênio, hidroxila e hidroxila. Ó, formou um composto instável. Então, o que vai acontecer? Eliminação de uma molécula de água. Aí, ó, o que sobra? Aqui, ó, vai formar uma dupla entre esse carbono e esse oxigênio. O que a gente formou? Ó, ele falou que é parcial. Aqui estamos na parcial, porque a gente não oxidou todos os hidrogênios. Então, o que a gente formou? Um aldeído. Um aldeído. Qual o nome dele? Formaldeído. Metanol, que é o formaldeído. Perfeito. Que vulgarmente conhecido como formaldeído. Então, a letra A, ela é verdadeira. Certo? Então, ó, verdadeira. A B. Na B diz assim, quando R1 é igual a R2, ou seja, os dois são hidrogênio, e o R3 é o CH3, ou seja, ó, então, o R1 e o R2 são hidrogênio, e o R3 é um grupo CH3. Então, vamos lá, vamos fazer a oxidação para ver no que dá isso aqui. E ele fala também a oxidação parcial. Está falando que a oxidação parcial desse álcool vai produzir uma cetona. Vamos ver. Vou oxidar aqui, ó, o primeiro. Ó como vai ficar. E aqui e aqui. Pronto. Olha só, formamos um composto instável, porque tem duas hidroxilas no mesmo carbono. Então, olha só o que vai acontecer. Eliminação de uma molécula de água. O que nos sobra aqui, ó? Gente, informei uma cetona? Não, isso é um Não, aldeído. isso é um Você aldeído. transformou. Qual o nome? Metanol. Metanol. Etanol. Isso. Etanol. Etanol. Certo? Formamos um aldeído. Então, a letra B é verdadeira? Ela Não. Falso. É falso. Letra C. Quando R1 é igual a H, R2 e R3 igual a CH3. Então, ó, o R1 é igual a hidrogênio, o R2 e o R3 são grupo CH3. Aí está falando assim que a oxidação parcial desse álcool produz um aldeído. Ó, vai entrar um oxigênio nesse hidrogênio aqui, ó. Então, nós teremos CH3, aí aqui, HO, ó, e aqui CH3. Forma composto instável, vai ter eliminação de água. E aí, qual composto a gente vai formar? Acetona. Uma acetona. E aí, é verdadeira ou é falsa? Falso. Falsa. Letra C, falsa. Letra D. R1 igual a R2 igual a R3, todo mundo aí é o CH3. Então, nós temos isso aqui. Fala para mim que tipo de álcool é esse, primário, secundário ou terciário? Terciário. Terciário. Está falando assim que o álcool em questão resiste à oxidação, ou seja, ele não sofre oxidação. É verdade ou é mentira? Verdade. É verdade. Então, a letra D é verdadeira. Ele não tem hidrogênio para ser oxidado. Então, ele é resistente, ok? Então, não sofre. Vamos à letra E. Na letra E, está falando assim que não importa se R1, R2 e R3, não importa o que eles sejam, se eles são hidrogênio ou se eles são grupo CH3.
o álcool em questão, na combustão total, produz dióxido de carbono e água. E aí? É verdade. Toda a combustão total de, né, É de verdade. hidrocarboneto, álcool, cetona, essas coisas aí formam H2 e H2O. Verdade verdadeira, certo? Então, a letra E é verdade. Vou até colocar um exemplo aqui só para constar. Ó, se nós considerássemos todos os grupos como hidrogênio, então ficaria H3COH, que é o metanol. Se ele falou combustão, o que eu tenho que colocar aqui para formar essa reação? O2. O2, que é diferente do oxigênio nascente, hein? E aí a gente vai ter, sim, a formação de CO2 e H2O, porque é combustão, certo? Aí o que você tem que fazer com essa equação? Balancear. Balancear. Como é que fica? O carbono está certo? Não, peraí. Tá. Carbono tá. Hidrogênio 4. Você coloca um 2 no H2O e 2 com 2 a 4 e um 2 no oxigênio de cima, isso. que tá sozinho. Nesse aqui? Isso. Tá certo? 4. Não, Porque porque tem um a mais, né? tem um a mais, então você coloca. Nossa. Você não pode fazer vezes meio? Você pode usar coeficiente fracionado, sem problema, hein? É verdade. Não lembra? E número vezes 2 mais 1 é igual a 4. Ó, x. Oh, my God, coloquei. Oh, e número vezes 2 mais 1 é igual a 4. E número vezes 2 mais 1 é igual a 4. Meu Deus, matemática básica. Peraí. É 3. É 3 meios. É Então, 1,5. 1,5. 1,5. Então, o que eu devo colocar aqui na frente como coeficiente aqui do O2? Fala para mim. 3 meios. 3 sobre 2. Isso, 3 sobre 2, que dá 1,5 vezes 2, 3 mais 1, 4. Pronto, acabou, tá balanceada, certo, criança? Aí. Misericórdia, foi. Mas, enfim, deu tudo certo. Ai, gente, vocês são baratos. Olha só, eu vou parar aqui, tá bom? Falta só os 6 e o 7. Vamos ver se dá tempo de... O pessoal vai apresentar o trabalho na segunda aula, que é hoje, daqui a pouco. E aí a gente resolve esses dois aqui, tá bom? Eu tenho que te mandar foto ou não? Não, agora não precisa mais. Ah, beleza. Eu não sabia se tinha que mandar foto ou não, eu só, tipo, não mandei. Sem problema. Problema não. Tá? Tudo bem então, gente? Ok? Aí a gente já corrige o 6 e o 7 na próxima aula, no finzinho da apresentação do pessoal do terceiro B. Tá bom? Então, meus amores, até já. A gente já se fala, tá bom? Tá bom. Beleza, velho. Até. Até. Até já. Tchau, Pro.